Oi, Juju. Juju, Vitor, Isabela, Rubi Magalhães, Jaque. Tudo bem, Jaque? Que bom ver você aqui. Boa noite, gente. Vamos entrando, vamos chamando as pessoas que vocês conhecem, que possam se interessar por essa live. É um tema bem interessante, falando sobre um novo tratamento para o TDAH. É uma alternativa. Oi! Oi, Camille! Tudo bem, querida? Sejam bem-vindas, minhas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos. Estamos aqui juntas, juntos, durante esta pandemia, todos em casa. Espero que todos estejam se cuidando. Então vamos aproveitar o nosso tempo, já que precisamos ficar em casa, aprendendo coisas novas, aprendendo coisas que façam bem para a gente, para todos nós. Então vamos chamando as pessoas, chamando os seus amigos, amigas, parentes, quem tem TDAH, quem não tem, que precisa saber o que é. É importante, como eu sempre bato nesta tecla, a informação e a educação a respeito do TDAH. É a consultor Monte Carlo Joias. Quem é? Oi, lindona, boa noite. Amo você também, Camille. Camille, temos que marcar a nossa live, né? Você me convidou, precisamos agendar os nossos horários, combinarmos para Marcélia. Tudo bem, querida? Lá do Rio Sul, né? Isamaira. Oi, Danilo. Danilo é o TDAHzinho, chegando na área. Tudo bem, Danilo? Temos sim. Então, gente, vamos começar, para que não fique uma coisa muito extensa, como foi da última vez que eu falei durante 1h30. Vocês sabem que eu falo bastante, às vezes eu me prolongo demais, e para não ficar uma coisa chata, enfadonha para vocês, que vocês permaneçam focados, prestem atenção, vamos dar alguns avisinhos antes de começar. Então, primeiro vamos dar boa noite, minhas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos do coração. Muito bem-vindos a essa live de quinta-feira, 21h37. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. É muito importante que vocês estejam presentes, que vocês realmente busquem o conhecimento, busquem a informação. E as lives que eu faço é exatamente isso. Elas são direcionadas a vocês, ao tema TDAH, que é um tema vasto, é um tema que abrange muitas pesquisas, muitos estudos, sejam de médicos, psiquiatras, sejam de neurologistas, os neurocientistas, os pediatras. Então, é importante porque sempre tem algo novo para falar a respeito do TDAH. Então, o tema de hoje que eu trago para vocês é de um médico, é um pediatra americano, que ele se chama Dr. Mark Bertin. E ele é um pediatra de desenvolvimento. Aí eu fui pesquisar o que é um pediatra de desenvolvimento. O que se trata? É uma especialidade? Eu acredito sim que é uma especialidade, porque ele trata do desenvolvimento da criança, as suas questões de desenvolvimento na educação, dificuldade de aprendizagem. Então, tanto que o Dr. Ned Hallowell, ele fala que quando uma pessoa quer buscar um diagnóstico para o TDAH, geralmente o pediatra, ele está muito mais afeito, ele está muito mais, digamos, familiarizado com essas questões, com as dificuldades que uma criança enfrenta. E o TDAH é exatamente como é desde a infância, né? Ele não surge numa fase adulta, ela surge, a criança nasce com um TDAH, o pediatra ele realmente tem as condições para poder fazer uma análise mais apurada do transtorno. E esse médico, eu já tinha um livro dele que eu ainda não li,
Mas como eu estava buscando um artigo diferente para vocês, para trazer como tema da noite de hoje, ele lançou um novo livro. Infelizmente, gente, olha, é muito chato eu falar isso para vocês toda vez, quando eu falo de algum livro novo que eu compro, falando sobre TDAH, é muito difícil ter a literatura sobre o TDAH em português. É muito triste eu não poder compartilhar com vocês o meu conhecimento através de livros, mas que não sejam em inglês. Então, esse livro, eu tenho o que se chama Mindful Parenting for ADHD, que seria a tradução literal, livre, seria o mindfulness voltado para os pais com crianças com TDAH. E ele traz exatamente essa abordagem o mindfulness, essa palavra em inglês, seria atenção plena. E os estudos dele nessa parte da pediatria de desenvolvimento, ele realmente ele integrou a atenção plena em cuidados práticos baseados em evidência. E o último livro dele, que eu também acabei de comprar, mas eu não li, é How Children Thrive. Desculpa, How Children Thrive. É como é que as crianças podem realmente florescer, elas podem realmente ter sucesso, né? Sucesso não no sentido de sucesso material, mas o TDAH é uma dificuldade, né? Se não for diagnosticado, se realmente não for diagnosticado e tratado corretamente, a gente sabe que a pessoa angaria prejuízos na vida dela e principalmente na vida adulta. Então, para todos vocês que estão aqui, que também sejam pais de crianças com TDAH, e é muito comum, se for um pai ou uma mãe com TDAH, ou uma mãe simplesmente ter filhos com TDAH. Então, a partir do momento que você cuida do seu TDAH, você vai ensinar o seu filho como lidar, como gerenciar com os sintomas. Porque a questão não é, oi Renata, minha querida, minha cliente querida, Camille, Cíntia maravilhosa, seja bem-vinda, Rê, que bom. Isso aqui é para você, hein, Rê, que são crianças com TDAH também. Então, gente, é muito importante o adulto, mesmo que ele descubra o seu diagnóstico tardiamente, não importa com 30, 40, 50 anos, ele vai poder ajudar o seu filho de uma maneira mais acurada, de uma maneira mais precisa, porque ele vai estar, de fato, fundamentado como fazer. Então, é desde criança que uma criança com TDAH, ela precisa abraçar o seu TDAH, ela precisa de fato viver o seu TDAH, porque uma vez que ela aceita, ela vai passar por todo o processo que a maioria de vocês passou, que é um processo doloroso, de descobertas, de muitas vezes de fracassos, de insucessos. Vocês acham que não podem atingir determinado nível, que vocês não são capazes de fazerem determinadas coisas, onde vocês são. Mas vocês não tiveram direcionamento, vocês não tiveram realmente a informação, a educação de como gerenciar os sintomas do TDAH. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, através desse artigo, né, do livro do Dr. Mark Bertin, que é esse pediatra de desenvolvimento que trabalha em Nova York, numa cidade de Nova York, é exatamente o quê? Qual é o tema de hoje? Vocês vão aprender sobre a autocompaixão. Ele traz a autocompaixão como uma ferramenta para o tratamento do TDAH. Ficaram curiosos sobre esse tema? O que a autocompaixão tem a ver com o TDAH? Então vocês fiquem comigo até o final. Vou dar um minuto para vocês pegarem o caderninho de anotações de vocês, porque no final vai ter um exercício. Então eu quero que vocês anotem com calma para que vocês possam praticar, para que vocês possam entrar em ação, tornar uma prática e assim vocês vão inserir, né, a autocompaixão na vida de vocês como uma forma de tratamento para o TDAH. Vamos lá?
Um golinho d'água. Que lindo, autocompaixão. Vamos pegar, gente, pegar o caderninho. Aprendi no app Calm. Eu gosto muito dele também. Faço Mindful, mas como aplicar com ele? Estou atenta aqui. Que bom, Rê. Minha filha de 9 anos, que também tem TDAH como eu, está numa fase muito difícil. Camille, a gente sabe, e você sabe, como uma TDAHzinha, que precisa ter paciência, precisa dar muito suporte, dar muito amor, porque é uma fase difícil, né? Você cuidar de uma criança com TDAH, são vários os questionamentos, eu sei, os seus como mãe de uma filha com TDAH e da própria criança, porque ela sabe que ela tem uma maneira diferente de ser. Aí entra naquela condição de se comparar, de achar que ela é diferente, que ela faz as coisas de uma forma diferente. E por que ela assim? Começam os questionamentos. Então, quanto mais a gente trabalhar a mente de uma criança no sentido da aceitação, ela vai crescer um adulto, uma adulta realmente sem problemas, sem esses questionamentos. Ela vai saber, sim, que o TDAH tem uma maneira diferente, a pessoa tem uma maneira diferente de proceder. Tem algumas literaturas em português. Danilo, eu tenho. Eu tenho Mentes Inquietas, eu tenho No Mundo da Lua, eu tenho a tradução do Russell Barkley, mas eu tenho ela em inglês, eu tenho os 2 livros dele, mas a maioria, infelizmente, dos livros de TDAH mais aprofundados, realmente, infelizmente, não tem em português. Eu, meu mais novo com TDAH. Então vamos lá, gente. Falei aqui com vocês. Só estou de pé hoje por causa da autocompaixão. Que bom. Camille, mas Camille, você tem uma cabeça muito boa, né? A gente sabe que você tem outra pegada, você tem outra maneira realmente de se encontrar, de se ver, de se enxergar. E isso é muito positivo. Então vamos lá, gente. Autocompaixão, um novo tratamento para o TDAH. Então, quaisquer que sejam os desafios que você enfrenta, é muito melhor lidar com eles quando você os vê com exatidão, quer dizer, num sentido preciso, né? Por quê? Não importa se a sua vida esteja fácil, difícil, mais ou menos, quando a gente vai lidar com estratégias, as estratégias para se tornarem eficazes, elas dependem de uma imagem não distorcida dos detalhes. O que significa isso? O que é ter uma imagem precisa, uma imagem acurada, realmente não distorcida dos detalhes? Bem, quando nós nos encontramos, né, isso todos nós. Cris, eu vou dar o nome aqui para a Juliana. O último dele é How Children Thrive. Thrive. A Juliana vai escrever How Children Thrive. Então, quando nós nos encontramos, todos nós, sejam homens ou mulheres com TDAH ou sem TDAH, nos encontramos atoladas em reatividade ou ansiedade ou dúvida, nós permanecemos nos mesmos velhos hábitos, na nossa mente e também nas nossas ações. Lembrem que tudo começa na nossa cabeça, no nosso pensamento. Só que o TDAH, meus amores, meus queridos, o TDAH é um fator complicador. Ele amplifica essas emoções de uma forma maior, claro, amplifica essas emoções estressantes e as dúvidas sobre si mesma. Mas as soluções precisas dependem de vê-lo com exatidão, como eu mencionei, como eu acabei de mencionar. É importante que, para que vocês tenham estratégias eficazes, vocês precisam ter uma imagem não distorcida dos detalhes. Então, Cris, é esse o livro. Tá?
How Treat and Thrive, e tem voltado para os pais, é Mindful Parenting for ADHD. Gente, exatamente, Danilo, só é em inglês, mas dá para ler em português. Quem compra o livro digital é aquilo, vai ler mais devagar, mas pode botar no Google Tradutor e vai ler, gente. É uma questão realmente, mesmo que a pessoa não tenha inglês, o importante é ter o esforço em querer aprender. Juliana está vendo, ela vai colocar How Children Thrive and Mindful Parenting for ADHD. Tá. Então, o que acontece? Se eu estou falando, e se o Dr. Mark Bertin está afirmando que o TDAH amplifica essas emoções estressantes, o que acontece? Vocês não podem subestimar, em hipótese alguma, as consequências do TDAH ou negar que alguém o tem e, consequentemente, não consegue administrar totalmente. Então, essa clarividência começa quando vemos o TDAH afetando as habilidades gerais de autoconhecimento. Não somente o foco ou o comportamento especificamente, é no sentido geral, as habilidades gerais de autogerenciamento. Por quê? A gente sabe que o déficit de atenção, ele como é que se diz, meu Deus? Não é minimiza, não é a palavra. Atua exatamente aqui no córtex pré-frontal, onde estão as funções executivas. E é daí que nascem todos os desafios que vocês enfrentam, que são essas habilidades da organização, planejamento, gerenciamento de tempo, tomada de decisões. Então, não é somente o foco e o comportamento, são todas as habilidades. O TDAH realmente complica a vida de todo mundo nessas questões. Então, os sintomas do TDAH prejudicam os cuidados com o TDAH, na realidade. E o que acontece? O que advém disso? O TDAH, ele dificulta a capacidade de cumprir metas em qualquer situação. E não é apenas um distúrbio escolar, não é só a criança que tem TDAH que vai ter complicações na fase escolar, mas também, quando chega na fase adulta, ela vai ter dificuldades em cumprir metas em qualquer situação da vida dela. O TDAH, ele também atrapalha a si mesmo, uma vez que as estratégias para gerenciar o TDAH, os sintomas do TDAH, costumam ser prejudicadas pelos seus sintomas, por ele mesmo, pelos seus próprios sintomas. Então, uma vez que você saiba desses detalhes sobre o TDAH, você pode orientar as decisões sobre o que fazer a seguir. Então, assim, frequentemente, uma pessoa que tem TDAH, ela tem a autopercepção afetada. Isso é um fato. Tanto que quando a pessoa vai em busca, o que é essa autopercepção? Ela não percebe muitas vezes o comportamento dela. Ela tem essa dificuldade em se enxergar. Espera aí. Poliana fala assim: na minha nova trajetória profissional, todos os erros que cometi, procurei refazê-los até acertar. Mas sempre coloco o outro como melhor que eu. Como lidar com isso? Então, primeiramente, Poliana, seja bem-vinda. Prazer em conhecer você. Obrigado por você expor aqui o seu desafio. Infelizmente, Poliana, o que acontece com muitas pessoas com TDAH é esse padrão de se comparar com o outro. Porque eu sempre falo, o mundo, ele é cruel, né? Ele é cruel com as pessoas e muito mais com uma pessoa que tenha um padrão diferente de agir, um padrão diferente de pensar, de processar as coisas, de querer atuar. Então, a própria sociedade, ela quer enquadrar as pessoas numa caixa, num quadrado, onde todos
precisam pensar da mesma maneira, agir da mesma maneira, sentir da mesma maneira para serem considerados o quê? Normais. Só que, gente, imagina um planeta onde são 7 bilhões de cabeças, 7 bilhões de mentes. Será que todos pensam igual? Pensam da mesma maneira? Agem da mesma maneira? Sentem da mesma maneira? Claro que não. Só que a sociedade impõe isso. E a gente cresce através da educação que os nossos próprios pais nos dão. Eles não nos dão liberdade para nós sermos o que de fato nós somos, a nossa essência. Então, Poliana, a partir do momento que você desconstruir a sua mentalidade de que você não precisa de forma alguma ser consertada, ser modificada, ser curada no seu TDAH, livrar-se do seu TDAH e você viver a sua essência, você de fato assumir e aceitar a condição do seu cérebro, que é um cérebro com TDAH, você vai ser feliz, você vai deixar de se comparar com o outro e você vai viver a sua essência. Então, esse é o primeiro passo. É uma desconstrução de um padrão que muitas vezes foi imposto a você e você fica buscando esse padrão, que é o padrão de se comparar. Então, abandone isso. Viva a sua essência, viva o que você é. Nunca esqueço, Marcélia, nunca esqueço que a primeira vez que conversamos você falou exatamente isso. A mente é quem manda. E naquele exato momento comecei a fazer uma análise de tudo até o momento. Poxa, Marcélia, que bonito, que bom saber disso. Tá. Meu TDAH me causa inúmeras confusões. Marlene, vai causar sim, claro que vai causar. Por isso que eu digo que entender sobre o TDAH, o que é o TDAH e principalmente como é que o seu TDAH influencia, impacta a sua vida, é a partir desse momento da educação do TDAH e do seu TDAH que você vai aprender a gerenciar os seus sintomas. Você vai aprender como fazer, mas de uma maneira que se adeque à sua realidade, ao seu jeito de ser, ok? Exatamente, conhecimento liberta, Camille. Então vamos lá. De nada, Poliana, fico feliz que eu tenha te ajudado de alguma forma. Minha querida, fica com a gente até o final, passe a ouvir as lives. O mais importante é a educação, é a informação, gente. Então vocês precisam ter interesse, buscar realmente se aprofundar no tema para que vocês aprendam a se conhecer mais e a gerenciar os seus sintomas, ok? Que bom, Lu! Estou conseguindo gerenciar mais o TDAH. Danilando. Que bom, que bom. Então vamos lá. Então, eu acabei de falar para vocês que frequentemente uma pessoa que tem TDAH tem a autopercepção afetada. E mesmo que a pessoa tenha as melhores intenções, ela pode ficar aquém. Geralmente o que acontece? Os amigos, os familiares vivem dizendo para vocês que vocês precisam saber mais, fazer mais, trabalhar mais, mas eles não entendem que vocês já estão fazendo o possível e inimaginável. Vocês estão, de fato, se esforçando, mas as pessoas não percebem isso. E até as crianças costumam ser rotuladas erroneamente como ou são crianças desafiadoras ou são crianças desinteressadas. E qual que é o resultado disso? Imagina uma criança ouvindo isso sempre, como que ela vai chegar na fase adulta? Então vocês entendem a importância dessa construção. Desde criança, se essa criança realmente tiver o TDAH, ela ouvir o positivo, ela realmente ter esse acolhimento por parte das pessoas de que a maneira que ela faz as coisas é a maneira dela e ela tem o direito de ser ela.
ela não precisa ser e muito menos se comparar com outra pessoa que age de uma forma diferente. Então, esse feedback negativo, qual é o resultado que isso vai acarretando na vida de uma pessoa com TDAH? Esse feedback negativo cobra um preço muito alto, pois ele acaba levando você a duvidar da sua capacidade de lidar com o seu próprio TDAH. Então, os planos para gerenciar o TDAH, eles exigem um esforço contínuo, sim, porque nada em termos de mudanças de comportamento ou de hábitos acontece num estalar de dedos. É um esforço contínuo, é um esforço repetitivo para que a pessoa de fato consiga fazer essa mudança. E as habilidades de resolução de problemas, como acontece com qualquer desafio. Então, superar o TDAH requer o quê? Qual é a palavra que requer? Resiliência. Porque vocês vão ter momentos que vocês vão estar implementando uma estratégia, implementando uma solução, e vocês vão ter recaídas, vocês vão errar, vocês vão dar para trás, aí novamente vocês vão ter que recomeçar, vão ter que, caramba, né? Vocês estavam naquele ritmo, daqui a pouco dá um passo para trás. Gente, todo processo de mudança nós temos recaídas, nós temos insucessos, mas é ter a mente de que precisamos ter resiliência, precisamos recomeçar. Sempre é momento de recomeçar. É tirar da mentalidade de vocês a palavra desistir. Se você veste a túnica da desistência, aí realmente fica difícil alguém ajudar você, porque você primeiro precisa querer se ajudar. E uma vez que você admita, não, eu preciso de ajuda, eu vou em busca de ajuda, fica mais fácil. Mas se você desiste, você não vai, você está impedindo, você está obstando você mesma de ter a chance de progredir e ter sucesso. Resiliência e paciência, com certeza. Gente, eu vou dar uma pausa aqui de 1 minuto, só para eu poupar a minha voz. Eu quero que vocês levantem o dedinho assim, se vocês estão gostando até agora desse tema. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Mas ser egoísta. Danilo, essa sua fala aqui, as pessoas acham que somos prolixos, arrogantes, egoístas e snob. Lembra que eu acabei de falar que muitas vezes o comportamento realmente de uma pessoa com TDAH, às vezes parece isso. Por quê? Porque vocês têm a autopercepção minimizada. Vocês muitas vezes não percebem o comportamento de vocês. Daí a dificuldade na área da comunicação, na área de relacionamentos. Então, tudo isso é um aprendizado. Então, e é o autoconhecimento na realidade. Quando você passa a se conhecer, você vai se deparar com o seu lado, que talvez não seja tão agradável para as pessoas. Por quê? Porque os nossos comportamentos, as nossas ações, claro que afetam os outros. Então a gente precisa, muitas vezes, agir de uma maneira, a gente só vai saber o que mudar, o que transformar, quando a gente tem isso na sua concretude. Então se alguém chega e fala para você, poxa Danilo, olha, muitas vezes você age de uma determinada maneira que você... Caramba, cara, você é super egoísta. Aí você fala, poxa, eu sou egoísta? Tá bom. Aí vamos falar que é Márcia. Márcia, então me fala por que você acha que o meu comportamento para você é um comportamento egoísta. Mas mudança, quando a gente realmente passa a ouvir os nossos defeitos, aquilo que muitas vezes incomoda o outro, exige uma grande humildade da nossa parte em acolher esse feedback que pode ser negativo para você e você querer mudar. Porque ninguém muda ninguém.
Ninguém muda ninguém. É a própria pessoa que precisa querer mudar. Ela precisa estar realmente num ponto de querer realmente fazer a transformação dela. E não é fácil, porque se entra o orgulho, né, se a pessoa é orgulhosa e ela vai falar, caramba, eu vou ter que admitir para essa pessoa que realmente eu ajo dessa forma e ela está certa. E se você é orgulhoso, você não vai querer mudar. Então, mudar exige acolher aquilo que, de fato, é algo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa transformar, aceitar isso e ter a humildade em trabalhar e pedir ajuda. E muitas vezes, para vocês que têm TDAH, pedir ajuda é um inferno. Vocês não querem pedir ajuda, porque muitas vezes vocês querem resolver tudo sozinho. E vocês não conseguem enxergar um palmo à frente que vocês tendo alguém para ajudar, o caminho se torna muito mais fácil, ok? Vamos voltar aqui à live. Então, todo mundo levantou o dedinho, ok. Então, meus amores, falei agora da autopercepção, né? Que a autopercepção de vocês é menor. Muitas vezes se torna um grande obstáculo. Falei do feedback negativo, né, que cobra um preço muito alto para vocês, porque ao longo da jornada de vocês, ao longo da trajetória de vocês, o que vocês incorporam com esse feedback negativo constante sendo martelado na cabeça de vocês? De que vocês não têm capacidade para gerenciar e duvidam da capacidade de lidar com o seu próprio TDAH. Então, superar o TDAH requer resiliência. E para que vocês sejam resilientes, vocês devem identificar o quê? Vocês não precisam identificar somente os pontos fracos que vocês têm, porque vocês fazem isso assim constantemente, mas principalmente descobrir os pontos fortes. Vocês precisam identificar os pontos fortes, reconhecer também as imperfeições, isso à medida que vocês vão aprendendo sobre si mesmos. Então, por causa do efeito negativo do TDAH em sua autopercepção, a resiliência ela pode exigir uma prática contínua de autocompaixão. É aí que entra a autocompaixão, porque na enquete que eu fiz, se vocês se criticam muito, né, se vocês se julgam muito, a maioria colocou que sim, principalmente quando erra. Então vocês são cruéis, vocês cobram excessivamente de vocês e muitas vezes uma perfeição que não existe. Então, essa autocompaixão, ela está linkada à resiliência, porque a resiliência é exatamente aquilo. Você não desistir de algum intento seu, de você construir dentro de você que por mais que você receba não, por mais que você receba as marteladas na sua cabeça, por mais que seja doloroso, você vai renascer, você vai retomar o seu caminho. Sendo que essa resiliência precisa do quê? Da autocompaixão, entendeu? Então, a autocompaixão aumenta a resiliência numa pessoa com TDAH. Aumenta a resiliência do TDAH. E, né, eu acho assim, para muitas pessoas, essa palavra, ela está muito distante, porque como vocês são muito exigentes com vocês mesmos, né? Vocês se cobram de uma maneira surreal, é como se não estivesse no repertório de vocês. Então, vocês vão aprender como vocês vão inserir a autocompaixão, e é um trabalho, é um aprendizado, porque não é uma coisa natural que vocês façam com vocês mesmos. A Camille pode até fazer, mas muita gente, muitos de vocês, com certeza, nem para pensar, eu vou ter autocompaixão. Eu quero ver, quem levanta a mãozinha, quem já tem esse tipo de padrão de pensamento. Se é autocompaixão ou se é autocrítica.
Sim, principalmente uma equipe de trabalho. Já tive colegas de profissão que virou para mim e falou que estou muito dependente de ajuda. Simplesmente eu pedir mais. Decidi parar de pedir. Poliana, uma pessoa que queira ajudar, de fato, ela jamais vai falar isso. Então, aí você vai entender o que eu estou falando, você vai ficar até o final, você vai entender a questão das conexões. O quão importante é vocês saberem fazer as conexões positivas na vida de vocês. Porque ninguém merece realmente uma pessoa que você pede ajuda e a pessoa não quer ajudar, tudo bem, ela tem todo o direito de ajudar, mas ela não pode determinar que você está pedindo demais. Ela é ela e você é você e ponto, entendeu? Então, vamos lá. Então, a ideia de autocompaixão é uma coisa descomplicada e fácil de entender. Não nos tratamos mentalmente tão bem como faríamos com um amigo íntimo ou criança, não é verdade? Vocês se tratam tão bem como vocês tratam um amigo íntimo? Como é que vocês acolhem um amigo íntimo? Como é que vocês, uma amiga, um amigo, um parente, como é que vocês agem com uma criança? Então, eu acredito que a maioria de vocês aqui tem uma visão, uma maneira de se cobrar muito diferente quando vocês vão fazer com um conhecido. Então, essa situação, ela tem implicações na vida real que potencialmente corroem a autoimagem, a confiança e a felicidade geral de vocês ao longo dos anos. Por isso que paga um preço alto. E a autocompaixão é um antídoto baseado na realidade para a autocrítica e o perfeccionismo. Aprendemos a valorizar o autoaperfeiçoamento e a assumir a responsabilidade pelos erros, mas sem questionamentos internos. Então, só para frisar aqui, como é que vocês vão aplicar essa compaixão? O que é essa autocompaixão? É um antídoto baseado na realidade. Para quê? Para combater a autocrítica e o perfeccionismo. Vocês vão aprender a valorizar o autoaperfeiçoamento e a assumir a responsabilidade pelos próprios erros, mas sem os questionamentos internos. Então, esse doutor, o Martin, ele fez uma pesquisa que mostra que a autocompaixão melhora a forma como as pessoas se sentem, a resolução de problemas e a persistência. Então, quando vocês inserem a autocompaixão, tudo isso tem um aspecto melhor. E como também vocês vão tratar as outras pessoas. Então, aumenta a resiliência ao enfrentar os efeitos do TDAH. Então, ele dá um exemplo muito interessante que ele coloca assim: talvez você tenha derramado uma xícara de café nos papéis que trouxe para uma reunião importante. Quais são os seus primeiros pensamentos? Normalmente, você pode pensar: eu sempre estrago tudo, mas nunca nada dá certo. Que idiota que eu sou. Agora, ele pede para tentar que vocês imaginem uma amiga bem próxima de vocês fazer a mesma coisa. Chegou com os papéis para uma reunião importante, o café derramado, os papéis estragados. Como é que você reage ao erro da sua amiga? Você vai tentar minimizar ou você também vai cair com um machado em cima da cabeça dela, criticando ela, ou você vai realmente tentar acolhê-la e dizer: caramba, não, gente, não fica assim, isso acontece, vamos limpar aqui, né? Tá tudo bem, todo mundo faz isso, tá aqui, toma um minuto, daqui a pouco vai secar. Então, ele quis trazer à tona exatamente como geralmente a pessoa com TDAH se comporta quando ela comete um erro, como ela é autocrítica com ela, como ela cobra dela, ela não tem nenhum sentimento de autocompaixão, e como ela vai fazer perante uma amiga.
Danilo, Daninei, Vilo, Danilano, hahaha. Exatamente. O cérebro é viciado em se criticar. Na realidade, Rose, tudo bem, minha querida? São padrões, né? A pessoa com TDAH, ela acaba realmente adotando padrões negativos quando ela realmente começa nesse processo de olhar para o lado, de se comparar e achar que ela precisa realmente ser como a outra pessoa. Aí a Camille botou assim, sou igual a Poliana, nossa, porque a gente faz isso? Ótima comparação essa, Cíntia. Silvia. Sou mais compreensível com os outros do que comigo mesma. Com certeza. A cobrança de vocês, Poliana, é muito grande. É muito grande. Olha, de todas as pessoas com TDAH que eu lido, eu tenho a minha filha, eu tenho a Juliana, eu tenho o Pedro, meu marido, eu tenho os meus clientes, eu tenho os meus amigos. Olha, eu posso dizer, todos vocês cobram muito de vocês. E a maioria tem um grau de perfeccionismo muito alto, muito alto. Daí a autocrítica também, né? Porque vocês adotam um padrão de exigência, de perfeição que realmente surreal. É surreal, é muito ruim. Então, vamos lá. Com a prática, né, quando vocês começam a trabalhar a compaixão, a resiliência está linkada à compaixão. Quando vocês começam a trabalhar, vocês vão poder transferir esse tipo de compaixão para vocês mesmos, da maneira como vocês abordariam uma amiga que realmente enfrenta grandes desafios, enfrenta grandes lutas. Infelizmente, o Dr. Martin, ele coloca exatamente isso, que infelizmente há uma percepção equivocada de que quando uma pessoa tem uma atitude perfeccionista e crítica, isso a mantém motivada. Então as pesquisas mostram exatamente o contrário. A perfeição é impossível de alcançar, vocês sabem disso, apesar de vocês serem perfeccionistas, a perfeição, gente, não existe perfeição. Então a perfeição é algo que é impossível de alcançar. E se esforçar para alcançar isso, o que acontece? Desgasta a motivação. A motivação de vocês cai absurdamente porque vocês jamais vão conseguir algo que é inalcançável, que não existe. Então, o que ocorre vocês ficam numa luta constante de atingir essa perfeição, isso desgasta vocês, baixa a motivação de vocês e não deixa espaço para quê? Para que vocês possam falhar e assim se recuperar. Então, vocês quebram um processo que é através dos erros que vocês vão aprender como fazer da maneira que de fato vai funcionar para vocês. Então, sem sombra de dúvida, como diríamos a qualquer outra pessoa, o sucesso, claro, requer o desejo de melhorar, né? E também um espaço para quê? Para tropeçar, para você se reorganizar e seguir em frente novamente. Errar faz parte do aprendizado. Daí é que entra o quê? A resiliência. Vocês vão errar várias vezes, vocês vão se frustrar e tudo bem, mas vocês podem recomeçar, vocês podem novamente engatar a marcha e recomeçar, seguir adiante. Mas vocês já têm o aprendizado, é através do erro, através exatamente dos seus insucessos que vocês vão poder plantar o sucesso, ok? Então, uma mentalidade forte, que exatamente é a construção mental, porque tudo primeiro começa na nossa mente, na mente de vocês. Uma mentalidade forte depende da crença de que o esforço é importante. Então pense o seguinte, como é que vocês iriam aconselhar uma criança? Uma criança que tem TDAH, imagina o seu filho com TDAH. E
a criança comete um erro. O que você pode fazer a seguir? Então, essa visão de que a pessoa pode ter a chance, ela tem o direito de errar, porque faz parte do aprendizado. O acolhimento é muito maior. É a compaixão. É a compaixão com o outro, claro. Mas essa visão, ela deixa mais espaço para o progresso, porque ela não vai ser criticada, ela não vai ser julgada, ela não vai ser excomungada, ela não vai apanhar por isso, e deixa espaço para o progresso, deixa espaço para que ela possa evoluir de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais acolhedora. E ela vai aprender a solucionar os problemas, mesmo que seja com esforço a longo prazo, ok? Então, com a prática, vocês vão passar a cultivar uma visão mais equilibrada a respeito de vocês mesmos, das suas vidas e do TDAH. Então, autocompaixão, ok? Então, como que a atenção plena e a autocompaixão podem dar o suporte a alguém com TDAH? Bem, elas ajudam vocês a perceberem que a autoimagem e a dúvida não são traços mentais programados, mas sim hábitos que podem ser mudados. Então, vocês não nascem com uma autoimagem distorcida ou com uma autoimagem negativa ou com a dúvida. Isso não são traços mentais programados, mas sim foram hábitos que foram construídos através de uma educação, através de feedbacks negativos que vocês foram acumulando ao longo dos anos. Então, uma prática típica de autocompaixão. Vocês vão entender agora como é que vocês vão pegar a atenção plena e a autocompaixão para que essas duas coisas sejam o suporte para vocês. Vocês vão transformar a visão de vocês a respeito de vocês mesmos, a respeito da vida que vocês levam e do seu TDAH com a atenção plena e a autocompaixão. Então, aí é que entra exatamente a proposta desse médico pediatra de desenvolvimento, que é o Dr. Martin. Então, ele diz assim, uma prática típica de autocompaixão tem 3 partes. Então, observar o que está acontecendo agora, que é exatamente atenção plena, que em inglês é mindfulness. Então, observar o que está acontecendo agora. Fazer a conexão com os outros, que frequentemente é chamado de humanidade comum, e ativamente desenvolver e construir uma autoperspectiva mais saudável. Então, são 3 partes. E o que significa essa atenção plena? Essa palavra muito bonita em inglês, que eu acho ela muito sonora, que se chama mindfulness. Então, atenção plena significa ver a vida como ela é. Como ela é. Do contrário, o que vai acontecer se você não enxergar com exatidão como a vida é? Vocês vão enxergar através da negação, do medo ou da raiva. Então, vocês se desligam, vocês não estão realmente vivendo o momento presente. Então, a atenção plena é exatamente isso. É ver a vida como ela é, sem você ser apanhada pela negação, pelo medo, pela raiva, porque senão você se desliga ou você vai atacar a situação ou a pessoa. Então, aí é que está uma observação muito importante dele, que esse estar atento não significa que tudo está ok, são coisas distintas. Então, atenção plena significa ver a vida como ela é, mas não significa que está tudo ok. Também significa aceitar que estamos infelizes. Talvez admitir que você se sinta sobrecarregada com seus filhos, com o trabalho, com
com o marido ou não sabe o que fazer. E isso também faz parte da atenção plena. Então você vai registrar tudo, não importa, quando registrar tudo, não é só coisa boa, é registrar tudo. Mas você não vai querer consertar nada ainda. Você vai ver as coisas como elas são. As coisas nesse momento estão exatamente como estão para mim agora. É isso que você vai falar para você. E a conexão com outras pessoas, o que ela ajuda? Ela ajuda a construir a resiliência. Daí a importância de você ter conexões positivas. Então, assim, você já teve a sensação de que na sua luta, né, durante os seus desafios, lidando com os seus desafios na realidade, com ou sem TDAH, muitas vezes você se sente um ser à parte, como se você fosse a única pessoa em suas falhas? Parece que você é a única pessoa que estraga tudo ou cujo filho é reprovado em uma aula ou se comporta mal? Então isso, na mentalidade de uma pessoa com TDAH, é muito comum. Eu acredito que a maioria de vocês aqui vai dizer que sim, que você se sente um ser à parte, o quanto você é diferente, como se você fosse a única pessoa que falha. Não é verdade? Quero que vocês me digam sim ou não. Trauma de errar em coisas boas, verdade, exatamente. A Silva, tenho tanto medo de errar que olho 1000 vezes a mesma coisa antes de entregar. Isso gera uma insegurança surreal. Sou assim, sim. Marlene também sim. Poliana sim. Quem mais diz sim, que se vê assim, como se vocês fossem as únicas pessoas que falham? Juliana, a Rose. Tá vendo? É complicado, eu sei muito bem. Marlene sim. Sempre me achei estranha, fora dos padrões de comportamento. É você, né, Ana? É você. Marcélia sim, Renata sim. A Natália. O bom é que se tem mais gente falando que é assim, confirma que não sou a única, né? Claro que não, gente. Claro que não. Claro que não. Então, assim, vamos para a segunda parte que o Dr. Martin fala, a importância da conexão. Então, a conexão com outras pessoas ajuda a construir a resiliência. Voltando para isso, vocês se sentem pessoas estranhas, vocês se julgam como se fossem as únicas que falhassem, mas não é verdade. Então, a partir do momento, voltando lá para Poliana, quando você faz a conexão com pessoas positivas, fica muito mais fácil você prosseguir, fica muito mais fácil você entender que você é um ser falível, que você tem o direito em falhar e que você pode prosseguir, que você pode seguir adiante. Por quê? Porque essa pessoa vai te dar o suporte, essa pessoa vai ter compaixão com você e vai fazer com que você retome o seu caminho, por mais que você tenha falhado. Ela vai entender, gente, está tudo bem falhar, vamos recomeçar, vamos seguir daqui para frente. Isso é o mais importante e isso é uma construção mental. Vocês vão abandonar esses hábitos, esses maus hábitos de se julgarem, de se punirem nessa autoflagelação como se vocês não tivessem direitos, para errar. Então, a segunda parte da prática da autocompaixão é vocês lembrarem de que todos os pais, ou todas as pessoas com TDAH têm dificuldades. Vocês viram como todas as pessoas aí levantaram a mãozinha, falando como se realmente não tivessem falhas? Então, todos vocês que estão aqui, que têm TDAH, vocês têm dificuldades. Então, a segunda parte da prática da autocompaixão é vocês se lembrarem exatamente disso.
de que todos têm dificuldades. Então, uma vez que vocês começam a pensar dessa forma, vocês se beneficiam do quê? Do senso de comunidade. Então, quando vocês pertencem a uma comunidade, quando vocês pertencem a uma tribo, aonde os desafios são os mesmos, as dores são as mesmas, tudo bem, em maior ou menor grau, mas a semelhança existe. Esse senso de comunidade fortalece em vocês de que vocês não são tão errados, vocês não são errados, vocês não são estranhos, vocês são diferentes, mas vocês convivem com outras pessoas que passam pelos mesmos desafios. Por isso que eu falo para vocês, exatamente, Lu, a Cíntia tem um grupo no Telegram para as pessoas com TDAH. Então, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma tribo faz muito bem. O poder do grupo, o poder de estar num grupo onde as mesmas pessoas enfrentam os mesmos desafios oriundos do TDAH. Então, gente, vamos para o grupo, ok? Façam parte de uma comunidade. Eu sei que existem vários, mas eu adoraria que todos vocês realmente fossem para lá, tá? E o último aspecto da prática da autocompaixão é começar a tratar você como se você fosse a sua melhor amiga. Isso não significa que você esteja isenta de erros ou que não precise se modificar em alguma coisa. Entendeu, Danilo? O fato de você se tratar como uma pessoa, como seu melhor amigo, como a sua melhor amiga, isso não significa que a pessoa esteja isenta de erros ou que ela não precise realmente trabalhar algum aspecto no comportamento dela, algum aspecto na vida dela que ela tenha realmente que trabalhar. Claro que não. Então, mas sim, você pode... Quando você adota realmente esse comportamento de autocompaixão e você se trata como a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo, você resiste à voz irracional da autocrítica. E esse é o ponto principal. É vocês pararem de se cobrarem tanto. Lembrem, a compaixão é o antídoto para o comportamento do perfeccionismo e da autocrítica. Autocompaixão, ok? Então, comecem vocês a se concentrar em melhores intenções para vocês mesmos, falando o seguinte: que eu seja forte e gentil comigo mesma neste momento. Sem nos esforçarmos para que nada de mágico aconteça, você se lembrará de como você trataria a sua amiga nessa mesma situação, ok? Sim, Renata, chega de chorar. Somos assim. Tenhamos mais amor conosco mesmo, porque ninguém mais que nós mesmas terá. Então, a pesquisa, né, Desculpa, gente, peraí. A pesquisa do Dr. Martin, dentro dos estudos dele, nessa parte de fazer realmente o link, né, da atenção plena para trabalhar as questões do TDAH, sugere que a prática da autocompaixão ela pode ser profunda para qualquer pessoa, mas para quem tem o TDAH, a prática da compaixão constrói uma base que permite mudanças positivas enquanto navega em qualquer outra coisa que não seja o cuidado que o TDAH exige. Então, lógico que mesmo que a pessoa não tenha TDAH, é isso que ele está falando, a pessoa vai se beneficiar a partir do momento que ela adotar a autocompaixão. Mas para quem tem o TDAH, a prática da autocompaixão constrói uma base que permite mudanças positivas. Então, a autocompaixão permite
que os indivíduos floresçam de maneiras que eles talvez não acreditassem que fossem possíveis, e é isso exatamente o objetivo da prática. Quem é que falou aqui? A Rose, eu tenho TDAH e acho que descalculia também. Sou muito ruim em entendimento lógico. Demora muito para cair a ficha. Mais alguém? Eu conheço uma de perto, Rose, que é a Tamara, minha filha. Ela tem descalculia, sempre teve, desde criança, na idade escolar, sofreu horrores porque a matemática, a física, não entrava na cabeça dela. É muito abstrato para ela. Então, a Tamara, ela acabou aprendendo uma maneira de aprender a matemática de acordo com a maneira que ela processa as informações. Não é que a pessoa que tem a descalculia não consiga aprender, mas a didática que é dada nas escolas faz com que a criança não aprenda a matemática. Então é necessário que é a mesma coisa o disléxico. Ela precisa ter uma maneira diferente, uma didática diferente, uma modalidade de processar as informações diferente para que ela possa aprender. Mas estamos no Brasil, isso não existe aqui, infelizmente, é muito difícil você pegar esse conhecimento todo, até por parte dos professores, e fazer isso. Imagina fazer isso com cada criança que tenha essa diferença, mas um dia nós vamos chegar lá. Então, gente, agora é o momento do exercício de autocompaixão para vocês, minhas queridas mentes com TDAH. Daí o caderninho para que vocês anotem para fazer esse exercício de mindfulness, que é atenção plena. Então, 30 segundos para vocês pegarem o caderninho. A Cris falou aqui, meu filho é bom em matemática, mas difícil entender problemas. A Renata, Danilo, você está no grupo errado. Não sei porquê, mas a Renata falou isso. Hoje estou ruim em cálculos porque sou das humanas, sou hiperativo. Bora anotar? Vamos lá, gente. Então, eu vou falar bem pausadamente para que vocês possam anotar. Então, não estranhem eu falar devagar, para que vocês anotem. Gente, então, vamos prestar atenção para que vocês possam anotar o exercício. Foco aqui. Então, vamos lá. Exercício de autocompaixão para vocês, mentes queridas com TDAH. Então, o exercício a seguir, ele pode ser usado de duas maneiras. O objetivo, como acontece com todo exercício relacionado à atenção plena, é que a intenção mais ampla é construir características por meio de repetição. Pratique para que uma nova forma de pensar seja enraizada, porque tudo começa aqui, tudo começa nos padrões mentais. Então, uma abordagem que ele dá aqui é você definir um cronômetro, colocar um cronômetro para vários minutos. De 5 a 15 minutos bastará. E seguir as seguintes instruções. O Danilo, sente uma pergunta. Só porque não tenho dificuldade em aprender e compreender as coisas, não sou TDAH? Não. O TDAH tem as suas características, Danilo. A gente sabe que são 18 características que a pessoa... são 18 características pelo manual, né? pela o DSM quinta edição. E a pessoa vai listar quais são, são 9 para o predominantemente desatento, 9 para predominantemente desatento, impulsivo, hiperativo e o combinado. O combinado geralmente vai ter em graus variados, vai listar aquilo, pelo menos 6 que estejam presentes, mas... dificuldade em aprender e compreender as coisas. Se você não tem dificuldade, mas com certeza você tem outras dificuldades relacionadas ao TDAH. Sim. Ele pode ser mais hiperativo do que desatento.
Com certeza, Rose. Aí o médico que vai dizer qual foi a apresentação dele através de um teste que geralmente os psiquiatras fazem. Então aqui, vamos ao exercício. Primeiro, comece sentando ou deitando em uma postura confortável. Se você estiver sentada, procure permanecer alerta e ereta. Feche os olhos ou mude o olhar para algo que não te distraia. Vou repetir. Comece se sentando ou deitando em uma postura confortável. Se estiver sentada, procure permanecer alerta e ereta. Feche os olhos ou mude o olhar para algo que não te distraia. Ok? 2. Respire profundamente por algumas vezes. Reúna a sua atenção, que pode estar presa em autorrecriminação, medo, alegria, preocupações ou qualquer outra coisa. Por enquanto, concentre-se no movimento do seu corpo a cada respiração que completar. Vou repetir. 2. Respire profundamente por algumas vezes. Reúna sua atenção, quer dizer, é a atenção plena, é o já, é o momento presente, que pode estar presa em autorrecriminação, medo, alegria, preocupações ou qualquer outra coisa. Por enquanto, concentre-se no movimento do seu corpo a cada respiração que completar. 3. Em seguida, em cada inspiração, observe tudo. Você pode dizer a si mesma: esta é a minha experiência agora. Ou, é assim que eu me sinto, para melhor ou para pior. Em seguida, considere: todo mundo tem momentos como este. Vou repetir. Em seguida, a cada inspiração, observe tudo. Você pode dizer a si mesma: esta é a minha experiência agora. Ou, é assim que se sente, para melhor ou para pior. Em seguida, considere: todo mundo tem momentos como este. 4. A cada expiração, estabeleça uma intenção. Que eu encontre força e bondade para mim agora mesmo. Use qualquer frase que pareça natural, algo que você diria para confortar um amigo. Vou repetir. 4. A cada expiração, estabeleça uma intenção. Que eu encontre força e bondade para mim agora mesmo. Use qualquer frase que pareça natural, algo que você diria para confortar um amigo. 5. Você se distrairá quase imediatamente. Isso é o que sua mente faz. Trate essa distração da mesma maneira. Ela acontece e não tem necessidade de frustração. Volte para respirar novamente. Vou repetir. Você vai se distrair quase que imediatamente. Isso é o que a sua mente faz. Trate essa distração da mesma maneira. Ela acontece e não tem necessidade de frustração. Volte para respirar novamente.
6. Continue assim por algumas respirações ou até o seu cronômetro desligar. 6. Repetindo. Continue assim por algumas respirações ou até o seu cronômetro desligar. Então, a qualquer momento, você pode redefinir a sua perspectiva. Então, quando estiver respirando, lembre-se, agora, em meio a todo esse estresse, posso permanecer firme, com os pés no chão e sendo boa para mim mesma. Vou repetir. A qualquer momento, você pode redefinir a sua perspectiva. Quando estiver respirando, lembre-se, agora, em meio a todo esse estresse, posso permanecer firme, com os pés no chão e sendo boa para mim mesma. Com a prática, claro, isso se torna mais fácil com o tempo, e especialmente quando vocês combinarem com a prática regular da meditação. Então, meus amores, a Rose já botou, já me distraí, kkk, sorry, Rose, é exatamente isso. Esse exercício, como todo exercício, se de fato for interessante para vocês, quem realmente quiser praticar isso, né, esse mindfulness, é prática. Ninguém vai conseguir fazer, é a mesma coisa a meditação. Gente, eu nunca meditei, mas é exercício. É a mesma coisa quando a pessoa vai fazer yoga. Ela não está acostumada a respirar direito, ela não está acostumada a se concentrar, ela não está acostumada a focar no próprio corpo. Então, o que eu estava lendo sobre mindfulness é que, por que é uma alternativa para o tratamento do TDAH? Porque ele ajuda exatamente na concentração e no foco. Porque você entra num processo de se desligar, você vive realmente o momento presente e começa a trabalhar o momento presente. Então você deixa se distrair, mas ele coloca exatamente assim, você vai se distrair quase que imediatamente. Por quê? Porque a sua mente está acostumada a esse padrão, a esse hábito, mas com a prática, você fazendo esse trabalho da respiração, fazendo o trabalho de falar essas frases para você, você vai entrar num processo de que você vai ter a atenção plena. Você vai viver o momento presente. Então, a sua capacidade de focar, a sua capacidade de realmente não se distrair, ela vai aumentar consideravelmente. Então, vale a pena tentar. Não existe mágica, nenhuma estratégia, nenhuma solução é mágica para o TDAH. Mas o mais importante é que vocês tentem, que vocês coloquem em prática e não desistam. Não desistam. Sejam resilientes, tenham autocompaixão por vocês, mas não desistam, ok? Sim, eu preciso muito, sim, no começo ficava distraída, agora melhorou, comecei a controlar mais a minha mente, menos ansiedade. Exatamente, Cris, tudo é a mente. Meus amores, acabou a live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, eu achei muito legal, até eu quero praticar. E nos veremos na próxima quinta-feira, às 21h37. E eu quero saber o seguinte, gente, quem é que vai entrar aqui no grupo do Telegram, fazer parte de uma tribo, fazer parte de uma comunidade? E, se vocês me permitem, quem quiser saber um pouco mais do que eu tenho aqui, algo a compartilhar com vocês aqui no finalzinho dessa live, eu espero que vocês me permitam falar uma coisinha aqui. Na última live, gente, eu falei que eu estava com a intenção de criar um programa
um grupo, né, para que eu cuide de vocês em grupo. Seria uma mentoria, na realidade. Algumas pessoas já me responderam, algumas mulheres já me responderam, minhas TDAHzinhas queridas. Eu ainda não respondi. Então, quem realmente quiser fazer parte desse grupo, pode mandar um direct, porque eu vou fazer uma relação. Aí eu vou entrar, quem realmente der um sim, tiver interessado e der o positivo, eu vou entrar em contato para marcar uma breve conversa para eu explicar realmente como é que vai acontecer tudo isso, tá bom? Aí vocês mandam um direct para mim, não estranhem caso eu não responda de imediato, porque vai ser um grupo com vagas limitadas, claro, porque eu não vou poder atender 50 pessoas, infelizmente, para ser uma coisa mais cozy, mais acolhedora para vocês, eu possa realmente dar atenção para vocês, mas o primeiro passo no momento é quem realmente tiver interesse em querer saber mais desse meu novo projeto, manda um direct que eu vou entrar em contato com vocês, ok? Meus amores, obrigada pela partilha semanal, acho que ainda não dou conta de mais uma rede social, não tem problema, mas quem sabe em breve eu consiga me organizar mentalmente para isso. Vocês é que sabem. Sejam bem-vindos, quem quiser entrar no grupo do Telegram, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Meus amores, ótimo, vou aguardar o direct, podem mandar, quem já mandou eu vou responder, mas mandem para mim, ok? Meus amores, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, até quinta-feira que vem, bom feriado, feliz Páscoa, comam chocolate mesmo, porque é gostoso, faz bem para a alma, tudo bem, não exagere, mas que possamos nos ver na próxima semana. Muito obrigada por todos vocês aqui compartilharem o tempo de vocês comigo. Amo vocês, fiquem com Deus e até breve, ok? Tchauzinho!